Glória a Deus. Nós vamos meditar por alguns instantes na palavra do Senhor. E você pode já abrir sua Bíblia lá em Lucas capítulo 9, nos versos 22 a 25. Lucas capítulo 9, versos 2 a 25. O tema da nossa meditação hoje é Tome a sua cruz. Esse texto, ele está nos 3 primeiros evangelhos, em Mateus, Marcos e Lucas, né? Mas nós vamos seguir um pouco aqui por Lucas, depois lá no final nós leremos o de Marcos. E quando ele está falando aqui, tome a sua cruz, eu queria primeiro trazer algumas considerações. Hoje, a cruz, ela se tornou algo popular, né? Muitas igrejas têm a cruz como um símbolo, né? Tem pessoas que fazem o sinal da cruz, tem outros que trazem a cruz aí num colar, numa pulseira, no brinco. Ela se tornou assim popular. E isso veio de um determinado tempo, tá? Ela veio se tornar popular, a cruz, e nós vamos falar realmente quem é a cruz, o que ela realmente é, tá? Mas ela se tornou popular porque lá pelos anos 307, durante 30 anos, teve um imperador chamado Constantino I. E este imperador, que passou esses 30 anos aí, ele teve uma mudança de pensamento, porque a igreja ela vinha sendo, quase não sai, vinha sendo perseguida, tá? Ela estava sob perseguição, os cristãos estavam sendo assassinados, havia muita morte, havia tortura, era um caos. Mas durante esse período, esse Constantino ele aparece e vai dominar Roma. E ele teve uma visão para alguns historiadores, e para outros historiadores ele teve um sonho. Visão ou sonho vai acabar no mesmo sentido. Ele teve um sonho que diz que se ele fizesse o sinal da cruz, tá? Ele iria vencer a guerra, ele ia vencer a batalha. Então ele adotou este sinal da cruz. E ele tinha uma influência do cristianismo, porque Helena de Constantinopla, sua mãe, ela era cristã. Naquela época mesmo de perseguição, alguns nobres, algumas pessoas das classes mais elevadas se convertiam. E então Helena de Constantinopla, ela tinha se tornado cristã. E por ser mãe daquele imperador, ela não foi perseguida nem morta. E ela influenciou seu filho. Então ele teve este sonho e começou a usar o sinal da cruz. E teve essa vitória. No ano 313, ele assina um edito concedendo, edito é uma espécie de decreto, tá? É uma lei, concedendo liberdade para todos os cristãos. Ou seja, cerca de 6 anos após ele começar a dominar Roma. Então ele traz aí um edito concedendo liberdade a todos os cristãos. Constantino, ele tornou a igreja que estava sendo perseguida naquela época livre, certo?
tem algumas outras influências. Perseguir cristão e matar cristão estava saindo muito caro aos cofres também, certo? Então, tem coisas de história, tem coisas de manipulação política, mas aqui Constantino traz essa liberdade. O importante é que nós temos aqui em 313 uma liberdade, porque lá atrás ele disse que teve uma visão daquela cruz, e ele foi popularizando. Constantino era imperador de todo o Império Romano a partir de 324, e ele passou a editar agora também, por se dizer cristão, ele também passou a editar normas para a igreja. Então, este imperador, ele começou a trazer normas para a igreja. Ele se auto-intitulou bispo dos bispos. E aí o cristianismo deixa de ser perseguido, o culto deixa de ser ilegal e passa a ser legalizado. Constantino constrói uma basílica. Basílica é uma espécie de catedral, tá? No modelo dos romanos. E ele também chama esta basílica de São Pedro. Mas essa basílica de São Pedro não é a basílica que hoje está construída no Vaticano. Esta aqui deixou de existir. Esta que ele construiu, certo? E houve então uma mudança. Ele mudou a capital do Império Romano para a cidade de Bizâncio. E esta cidade de Bizâncio, que era do Império Bizantino, aos os estudiosos da história, né? Já ouviu falar muito aí, né? Olha aí, o Marlon está gostando. Tá. História dos bizantinos. Então aí muda e funda a cidade de Constantinopla, em homenagem ao seu nome. E esta Constantinopla, cidade hoje, é a que chamamos de Istambul, capital da Turquia. Ela está presente, ela é real, é uma capital na Turquia. E na Turquia é onde João escreve as 7 igrejas da Ásia, tá? O detalhe é que esse Constantino, ele introduziu nos cultos cristãos atos religiosos pagãos, certo? Tais como incenso e uso de símbolos, certo? Foi ele que introduziu essas questões aí. Ele fez uma mistura, tá? Para agradar, em outras palavras, como a gente diz assim, a gregos e troianos, certo? Então, nessa história foi que a cruz foi se popularizando. As igrejas, elas vêm, então, adotando a cruz depois da época de Constantino, mas mais intensamente segue a igreja hoje católica apostólica romana, que segue com o uso deste símbolo e até mesmo do sinal sendo utilizado, né? Lá da época de Constantino. E também grande parte dos evangélicos tem uma certa afeição e admiração pela cruz. Não estou aqui para censurar e também nem condenar ninguém. Estou aqui colocando situações, tá? Mas, por isso que ele é popular hoje. Muita gente tem, muitas casas têm, né? Muitos crentes usam lá um colarzinho com alguma coisa, usam uma pulseira. Muita gente usa. Mas Lucas, capítulo 9, versos 22 e 25, ele vai demonstrar para nós uma situação bem diferente. Diz assim, olha o que diz o texto. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar, ouvir após mim, como está na sua tradução, né? Diz algo bem interessante.
negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E aqui ele não está falando de cruz, essa imagem ou esta coisa que muita gente traz consigo, né? Entendeu? Eu tenho a minha cruz todo dia aqui me acompanhando aqui no pescoço, né? No braço. Não é essa. Ele disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou destruir a si mesmo? Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Quando Jesus pronuncia esta palavra, ninguém jamais estava sabendo que ele ia morrer de cruz. Quando ele diz: negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Essa palavra que ele fala de cruz, eles entendiam. Porque só depois de Constantino é que muita gente passou a ter uma ideia assim mais confortável, mais popular de cruz. Mas quando ele estava falando isso para aquele povo, ele estava falando de um povo que estava sob a dominação de um império romano e que tinha como uma das suas formas de condenação a crucificação. Então, quando ele fala em cruz, eles estão entendendo de que não é algo desta natureza. Muita gente aí usa o sinal da cruz para afastar espíritos malignos, achando que esta é a força, tem que ter cruz nessa história, né? Então, note que quando Jesus pronuncia esta palavra, ninguém jamais estava sabendo que ele morreria crucificado. Mas ele está falando: negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz. Essa palavra fala de cruz nesse momento. Eles percebem que aqueles crucificados ali eram pessoas condenadas, eram malfeitores, eram homicidas, eram latrocidas, eram revoltosos, eram tumultuadores, eram aqueles que não aceitavam a dominação do Império Romano. Então a cruz foi uma mensagem muito forte naquela hora que Jesus traz. Porque ele está comparando, levando as pessoas àquele Calvário, que era o local fora da cidade, onde havia muito sofrimento. A crucificação, a gente já está cansado de saber que é um método de pena de morte, né? A crucificação é um método de pena de morte, no qual a vítima é amarrada ou pregada, né, em uma viga de madeira e pendurada durante vários dias, até a eventual morte por exaustão, sangramento ou asfixia, ou os três. Então note que a cruz, quando ele falava em cruz, eles estavam lembrando das imagens de pessoas que agonizavam, que sofriam. Quando ele está falando essa mensagem, muitas pessoas correm para os templos, para as igrejas, para querer receber uma mensagem que seja uma mensagem que venha massagear o seu ego. Não é à toa que a maior parte das pessoas que entram na igreja, se elas são melindrosas, elas se tornam mais melindrosas ainda. Se elas são sensíveis, elas se tornam mais sensíveis ainda, porque elas começam a ouvir um discurso de que ela é a pessoa central. Elas escutam na igreja aquilo que elas adquiriram como registro na sua mente, na sua memória, que quando nascem,
que quando elas começam a completar o ano, faz o primeiro ano, todo mundo está olhando para ela, batendo palma, ela é o centro das atenções, né? E hoje começa no mês, agora todo mês tem que ter lá, todo mundo olhando para a criança e ela sendo o centro das atenções. Ela cresce vendo isso, ela cresce então neste ambiente de que ela é central. Aí quando ela entra na igreja, muitas pessoas às vezes estão apregoando mensagens que vêm agradá-la, colocando ela como central. Mas Jesus Cristo não faz isso. Jesus Cristo vem para mostrar uma realidade. Nós não somos centrais. Ele é o centro de todas as coisas. Então ele diz, quem quer vir após mim, quem quer me acompanhar, negue-se a si mesmo. É ruim, hein, negar a si mesmo? É ruim eu negar a mim mesmo? Que história é essa? Todos nós seres humanos olhamos para as nossas vontades, olhamos para os nossos desejos, nós queremos ser agradados, nós queremos ser aprovados. Aí Jesus traz uma mensagem dura. Mas esta é a mensagem que muda a estrutura do ser humano. Porque nós não somos o centro e nunca seremos. Se você vem para cá achando que todas as pessoas vão olhar para você, vão lhe achar bonitinho, vão lhe tratar bem, está no lugar errado. Nós estamos aqui por causa de Jesus Cristo. Então esse método, ele foi criado na Pérsia, que hoje é Irã, certo? E foi trazido pelos gregos, por Alexandre, tá? E depois aí Roma achou muito bom e começou a utilizar este método, tá? A cruz também foi usada assim durante esse período, alguns anos depois da crucificação de Jesus, tá? Alguns anos depois da crucificação de Jesus, os romanos baniram esta forma de punição por considerarem que era cruel demais, era desumano. Mas Jesus então, ele traz para você um exemplo, uma mensagem, traz para mim uma mensagem que eu começo a meditar nela quando ele diz, eu tenho que negar a mim mesmo e ainda tenho que levar uma cruz diariamente. O que ele está falando sobre isso? Ele está falando que o ser humano é um ser amaldiçoado por causa do pecado. O ser humano trouxe para si a maldição por causa do pecado. E também diz que quem era pendurado no madeiro era amaldiçoado. Quando Jesus diz, tome a sua cruz, ele está falando da maldição hereditária que acompanha o ser humano em Adão. E aqui ele está dizendo assim, Deuteronômio, ele vai falar, Deuteronômio 21, 22 e 23. Se um homem culpado de um crime que mereça a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. E aqui, é engraçado porque os judeus, eles tinham como a forma de execução de morte o apedrejamento. Mas há um momento aqui que ele abre uma exceção na palavra para nos mostrar a respeito de que é na morte de pendurado no madeiro em que se demonstra a maldição. Tentaram apedrejar Jesus de várias maneiras, por várias vezes, nunca conseguiram. Sabe por quê? Porque Gálatas responde isso para a gente.
Gálatas capítulo 3, versos 13 e 14, diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Já deu para entender? Jesus, ele começa um discurso lá atrás, onde ninguém sabia de qual forma ele iria morrer, ou nem quanto tempo ele ia levar para morrer, mas lá no discurso, numa mensagem lá atrás, ele diz: tome, pegue a sua cruz, carregue a sua cruz, né? Tome diariamente a sua cruz e me acompanhe, ou siga-me. Lá atrás ele diz isso, mas ele está apontando lá atrás para o homem amaldiçoado. E aqui então ele chega e diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, o que está lá em Deuteronômio: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aqui eu quero abrir aspas para só o versículo seguinte, depois a gente volta para o tema. Porque muita gente fala da bênção de Abraão, né? As correntes de prosperidades, né? Que nós somos abençoados em Abraão e nós temos que ter muitas riquezas, porque Abraão era muito rico. Mas quando você lê o outro versículo, você vai cair a ficha e entender que não está falando em prosperidade financeira. Não que Deus condene quem prospere e seja instrumento nas mãos dele para propagar o seu reino, né? Porque também ninguém junta dinheiro para ficar guardando. Mas olha só o que ele diz assim: isto para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse até aos gentios. Em outras palavras, para que a bênção de Abraão chegasse aos não judeus. Todo que não é judeu é gentio. É isso que ele está dizendo. Para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então, a promessa em Abraão para nós, a promessa de Deus em Abraão para as pessoas, é o Espírito Santo. Não tem nada a ver com dinheiro, com prosperidade, com fazendas, com riquezas. E tem um detalhe: você alcança esta promessa pela fé. Na hora que você tem a convicção de que o Espírito Santo está em você, podem dizer o que quiser, porque é pela fé. Uma vez recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, com fé, creu que o Espírito Santo está em você, está acabado. É a Bíblia quem fala isso, não sou eu. Então a bênção de Abraão não é riqueza financeira, mas qualquer pessoa pode receber o Espírito Santo. Basta ter fé. Basta ter fé. Vida cristã é uma vida de fé. Vida de cristã não é uma vida de certezas terrenas, viu? Vida cristã é uma vida de certeza de eternidade. Não venha pensando que você sabe o dia de amanhã, nem saia correndo atrás dos profetas, como muita gente sai correndo, para saber como é que vai ser o seu dia de amanhã. Vida em Cristo é uma vida de fé. Isso quer dizer, você não tem certeza de como será amanhã. Você confia em Deus, fé. É isso que fala. Mas vamos voltar para a cruz. Negue-se a si mesmo, tome diariamente. Opa! Não é só uma vez, porque nós somos fáceis de esquecer. Quantas pessoas que já passaram por aqui hoje estão fora da igreja? Aqui em outros lugares. Quantas pessoas você conhece que um dia aprendeu a palavra de Deus, sabe a Bíblia toda, mas está distante de Deus? Por isso ele está dizendo para nós que nós precisamos tome diariamente a sua cruz
e siga-me. Agora vamos ver que cruz é essa, porque com certeza não é aquela cruz dos romanos. Com certeza não é aquela cruz maldita, amaldiçoada. Jesus tem como foco que aquele que deseja segui-lo precisa estar alinhado com ele. Esse é o primeiro aspecto da cruz. Diariamente, quando ele diz, temos que tomar a cruz diariamente, é que diariamente nós precisamos nos colocarmos com ele e estarmos alinhados com Jesus. Diariamente. Então, a vontade de Deus, ela se choca muitas vezes com a nossa própria vontade. Aí vem o segundo aspecto, que foi o primeiro momento da mensagem de Jesus: negue-se a si mesmo. A sua vontade não pode prevalecer sobre a vontade de Deus. Mas eu não quero fazer isso. Mas Deus disse, vai fazer. Jonas é um exemplo claro. Eu não quero ir para Nínive, mas vai. Tem aqueles que o negócio com ele é diferente, é estreito demais, e ele obriga, porque é a missão dele que tem que ser cumprida por aquela pessoa, naquele tempo, e ele determinou e vai fazer. Pode fazer, dizer que não vai, mas vai. Mas, para a maioria de nós, não funciona assim. Ele vai nos dando o entendimento pela sua palavra. E o Espírito Santo é quem vai nos conduzindo. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus nos guiará a toda a verdade. É o Espírito, né? Então, a nossa vontade jamais pode prevalecer contra a vontade de Deus. Por que é que tem muita confusão em grupos de igreja? Estranho, porque nós queremos sobressair a nossa vontade. Nós estamos distantes de Deus. Quem faz confusão com as pessoas, com Deus, está distante de Deus. Pode cantar, pode pregar, pode orar, gritar, pode profetizar, está distante de Deus. Porque quando a nossa vontade sobressai a vontade de Deus, Deus não está em nós. Jesus Cristo fala assim. Os que seguirem a Cristo precisam ter a capacidade de considerar a vontade de Deus superior à sua própria e terem atitudes claras, escolhendo a vontade de Deus e negando a sua própria quando for necessário. Você tem que se negar, porque a dele sobressai. Às vezes Deus nos chama para fazer algo para o seu reino, e nós temos nossos compromissos, mas o dele prevalece sobre os nossos. Uma das vontades de Deus que ela prevalece sobre a nossa, está bem clássico em um ensino de Jesus que confronta todos nós. Aí é que a coisa pega, aí é que o negócio fica estranho, porque diz assim, que nós temos que amar os nossos inimigos. É a vontade de Deus. Mas aqui e acolá nós encontramos pessoas que odeiam outras. E pessoas que carregam a Bíblia, que são capazes até de desejar o mal das outras. Terrível isso. E vai totalmente de encontro à vontade de Jesus Cristo, que ele diz, amai os vossos inimigos.
E a palavra de Deus diz: se você amar quem você ama, que isso tem de mais? Seguir a Cristo, né? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Mas é por isso que a gente não escuta mensagens que Jesus Cristo fala para nós da realidade dele, que a gente se torna muito assim merecedores, se achando merecedores. Meus queridos, eu não sou merecedor de nada. E eu digo isso sempre para o Senhor, meu Deus. Eu não mereço nada. Por isso, o que vier, eu louvo o nome dele. E se ele me der mais, e às vezes eu disse, eu tenho mais do que eu preciso, aí você vai reclamar com ele. Mas eu estou diante dele, estou sempre dizendo, eu tenho sempre mais do que eu preciso. Cristo mostrou com isso, e é feito quando orou pelo perdão dos que o crucificavam. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quando alguém faz algo com a gente que a gente se chateia, e a gente se chateia bem rasinho, viu? É uma coisinha, é só um ventinho a mais, a gente já fica chateado. E a gente diz que está cheio do Espírito Santo. Estranho, viu? Então, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Se alguém nos faz um mal, vamos orar por eles. Se alguém na igreja te incomoda, ore por ela. Negar-se a si mesmo é então um conjunto de ações diárias que vamos tomando à medida que esses conflitos de vontades aparecem em nossa vida. E quando nós lemos esse texto, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ele traz para nós um entendimento claro de uma coisa importante. É que nós não devemos estar colocando diante do Senhor, dizendo assim, que nós devemos nos converter todo dia. Se converter todo dia, nascer de novo todo dia, implica numa condição física e biológica errada, porque você não nasce uma só vez, você só nasce uma vez nessa terra e só nasce espiritualmente uma vez, não nasce mais de uma. Então, quando a gente diz, eu preciso me converter todo dia, eu estou dizendo que eu preciso nascer de novo todo dia, porque a conversão é algo relacionado ao novo nascimento. E se isso acontecesse, nós não deixaríamos de ser infantes, e Deus não precisa de crianças. É por isso que Jesus não começou a operar sinais como criança, porque criança não tem poder para operar sinal, não tem autoridade, só quando se torna na estatura de varão. O que nós precisamos, diferentemente de falar em converter diariamente, devemos diariamente sim refletir nossos passos, nossas decisões, nossas atitudes, comparando o nosso momento atual com a vontade de Deus. Essa é a grande diferença, que é o que a maioria de nós não quer fazer. Mas quando ele diz, tome diariamente a sua cruz, diariamente você tem que colocar as suas decisões, seus posicionamentos e os seus pensamentos diante dele, comparar e deixar que a vontade dele prevaleça sobre a sua. Tome a sua cruz, seguir a Cristo,
é tomar sobre si alguns sofrimentos também. Opa! Sacrifício, né? Que não teríamos se não tivéssemos seguido. Quem foi que disse que não se paga o preço para seguir a Jesus? Há um discurso que se fala por aí de uma igreja desviada, uma igreja laodiceana. Desculpe aí inventar essa palavra. A igreja é de Laodiceia mesmo, viu? É um discurso da igreja de Laodiceia que ninguém precisa pagar preço para seguir a Jesus. Esse versículo ele é bem claro quando diz: você negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me acompanhe. Está falando claramente que se tem um preço a pagar. Por isso, Marcos 8, 34 a 38, vai falar a mesma coisa, mas só um detalhe. Ele diz: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, ele falou para todo mundo: todo mundo vai seguir Jesus? Vai não. Mas a mensagem é para todo mundo. A nossa responsabilidade é abrir a boca, tocar o trombone, porque é para todo mundo. Quem vai seguir a Ele, é com Ele. É Ele quem vai fazer o milagre. Mas nós temos uma responsabilidade. E isso é negar a si mesmo quando estamos falando de Jesus. Versículo 35 diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que é mais importante para você? É a sua alma? A sua vida? Ou o dinheiro do mundo inteiro? Ou que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim, está falando dele, de Jesus, viu? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Ninguém pode se envergonhar de Jesus, viu? Ninguém pode se envergonhar de Jesus. Para finalizar, João capítulo 12, versículo 26. E aqui ele fala um versículo, uma mensagem extraordinária, séria e profunda. Quem me serve precisa seguir-me. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Muita gente acha que está nas boates. Não, eu já tenho Jesus Cristo. Tem gente aí que está fazendo a maior confusão do mundo e muito crente está batendo palma. Esse pessoal agora de mídia social, que se dizem aí os doutores do entendimento, aqueles que transferem os conhecimentos dele não sei de quê, são os milhares e milhares de pessoas acompanhando. E pasmem, eu sei que aqui não tem nenhum não, mas está cheio de gente seguindo pessoas de mente vazia. Mas é claro, porque aqueles que seguem a Jesus Cristo, o mundo odeia. E vai continuar sendo assim. Não vai mudar não, gente.
Mas ele diz: quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. Essa é a grande vantagem. Mas o final aqui é a recompensa. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Você está esperando honra de homem? Você está esperando aprovação de pessoas? Só quando a gente entra no mistério de conhecer realmente Deus, é que a gente deixa de se preocupar com elogios, com sentimento de pessoas, e a gente se liga com o Senhor. É assim que funciona. É assim que a palavra de Deus mostra claramente. Então é cada um da gente, cada um de nós. Viva a palavra de Deus na sua vida. E enquanto você estiver querendo fazer a vontade de Deus e querendo que a sua vontade também seja feita, você está numa grande luta espiritual e corporal. E não tem paz no seu coração. O melhor é entregar os pontos e conhecer a vontade daquele que é o teu Senhor, Jesus Cristo. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Amém? Feche seus olhos. Se alguém nesse lugar que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo e quer confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, levante a sua mão e diga: hoje eu quero entregar a minha vida para Jesus. Tem alguém? Ou se você está distante de Deus, entrou numa vida de pecado, não estamos aqui para julgar nem condenar, não é esse o nosso papel, nós não apontamos para ninguém, eu jamais apontaria para quem quer que seja, esse é papel do diabo, está apontando para vocês, tá? Ou para mim, mas você distanciou e quer voltar para o Senhor Jesus, não é voltar para uma vida religiosa, é para Jesus. Levante sua mão e diga: eu quero voltar para Jesus. Tem alguém? Não tem? Pai, nós louvamos.